A simpática vovó Yara foi a musa inspiradora do bem-humorado logotipo desenhado por sua neta, que quando criança fez a caricatura de sua avó oferecendo suculentas e deliciosas empadas preparadas com muito carinho e com a maravilhosa receita guardada há 3 gerações da família. Utilizando somente ingredientes frescos, a empadaria da vovó tem como preocupação maior fornecer produtos saborosos e diferenciados de primeira qualidade. Essa empada é a melhor e eu recomendo. Empadaria da vovó. Now I heaven there's a secret chord that they even play and to please the Lord, but they don't really care for us do. I goes like this, the fourth, the fifth, the manner fall, the major live, the best of king composing, hallelujah. Hallelujah, 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 Todo mundo ficou... O Roberto chorou aqui, ficou emocionado, demais, demais. Eu tô aqui. Lindo demais, lindo demais aqui. E a gente falou que ia falar sobre a sobremesa aqui da Aces. Aliás, não é Aces, é Ases, né? Que vem da onde mesmo? É uma palavra hebraica que tem o significado de sustentado pelo Senhor. Porque são 3 anos de Ases e eu digo que cheguei até aqui porque o próprio Deus me sustentou. Né? A minha história de superação. E você e sua família, né? Seus filhos que fazem com você tudo. Sim, uma das minhas filhas hoje veio me acompanhar, está conhecendo o espaço. E foi toda a minha família, eu dei a sorte de estar lutando comigo até hoje para manter a ASES com as portas abertas. Não, e eles cantam, a família canta, ela, os filhos cantam. É uma família musical, uma família do Remi. Isso, família do Remi, pela glória de Deus. E você hoje trouxe, esse é um bolo de Páscoa, é isso? Isso, é um bolo, né, com recheio sensação, bem tradicional. É um bolo que tem tido uma boa saída, o pessoal tem pedido bastante. Temos as mini trufas recheadas, os cupcakes, né, tudo trabalhado nos coelhinhos da Páscoa, o ovo de colher, os tradicionais bombons, o ovo da Páscoa. E os nossos convidados vão se deliciar daqui a pouco dessa ceia de Páscoa com essa sobremesa. Tá difícil ficar aqui também, tá difícil, né, Vivi? Olha só o negócio. O negócio tá bom demais. Aliás, esse bolinho de bacalhau. Eu olhando pra lá, ela olhando pra cá e tá tudo certo. Não resisti. Não resisti. Mas você vai deliciar daqui a pouco a nossa Páscoa. Como é, Cleodon, que a Igreja Católica... Ou quando é que ela começou essa comemoração de Páscoa? Foi desde o início da origem da igreja ou veio depois? Que ninguém entende. Acabou o carnaval, começa a quaresma. Então tem a ver com o carnaval? Então o carnaval também é importante religiosamente falando? Na verdade, começa com a quaresma, que são 40 dias antes da festa da Páscoa. Contamos 40 dias e celebra-se a Páscoa. Sempre foi celebrado, porque a Páscoa tem a ver com a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a Páscoa definitiva. E é a Páscoa que nos espera. Quem crê em Jesus, um dia vai ressuscitar. Nesse sentido, a palavra Páscoa, do hebraico Pessa, que significa passagem, é exatamente a passagem da morte para a vida. Jesus que ressuscitou, né, e ressuscitou na Páscoa, né, e nos convida também a termos essa Páscoa definitiva ressuscitando. Por que algumas tradições de Páscoa não se repetem mais? Por exemplo, na minha terra, no Rio de Janeiro, as igrejas cobrem as imagens todas com um pano roxo, né, ou azul escuro,
E tem um luto até a Páscoa mesmo, a ressurreição, onde se tiram esses panos, né? Então se faz. Em São Paulo, eu não vejo muitas igrejas fazerem. É porque o padre tem um livre-arbítrio para fazer ou não? Não. Liturgicamente ainda cobre-se as imagens. Então é preguiça mesmo. Não, porque eu entro na igreja que eu frequento ali da Brigadeiro, na Imaculada, não cobre nada, fica tudo lá. Eu acho que é muito, né? Tem muito aí, fala, até tampar tudo. Não é isso? Pode ser que seja. Ou não quer gastar dinheiro com pano, né? Vai ver. Não, a justiça seja feita lá com os meus amigos franciscanos que assistem em revista, inclusive. Para Moacir, isso é uma brincadeira. Até porque, por exemplo, no domingo de Ramos, eles avisam, não precisa comprar aí na frente, a gente fornece os ramos, né? Que é outra tradição católica, os ramos, que é domingo, né? Que vem. Que já é do... não, o programa está indo, já foi nesse domingo, né? Porque a Páscoa agora é agora no próximo final de semana. Ele faz televisão há 500 anos e faz isso. Diga, Haroldo. Meus filhos já são todos crescidos, mas eu me lembro bem quando um deles perguntou, pai, o que é esse negócio do coelho, da Páscoa, o ovo? Né? E eu, assim, brevemente... Eu comentei a respeito de Jesus, mas eu também achei muito bonita uma interpretação que eu vi e sempre faço questão de passar para quem está nos acompanhando, que eu acho que é legal passar para os filhos, para os amigos, que a Páscoa também tem um significado, porque do ovo sai vida. Exatamente. Sai vida. São símbolos pagãos, na verdade, né? Se sai vida, também pode sair, né? Jesus ressuscitou. Agora, eu também posso ressuscitar o perdão com aquela pessoa que está engasgada comigo. Eu posso ressuscitar a tolerância, né? Com tanta injustiça que a gente vê no mundo. Eu posso ressuscitar, enfim, a bondade como um todo. Eu acho que essa é uma explicação que não deve se ausentar no domingo de Páscoa, e para todos os povos. Você sabe, o Haroldo tocou num ressuscitar ponto. a bondade. O Haroldo tocou num ponto que eu acho que, assim, que é fantástico, que é a influência pagã que a gente tem na comemoração da Páscoa, que muitas vezes a gente nem sabe, né, de onde vem o ovo, de onde vem o coelho, que a gente faz as brincadeiras com as crianças, a origem das coisas. Né? A gente está falando assim, de uma história que começa, na verdade a gente está falando de um momento em que o homem media os ciclos naturais, as estações do ano, por meio dos astros. A gente tinha um fenômeno que acontece até hoje, um fenômeno astronômico chamado solstício de inverno no hemisfério norte ou solstício de verão no hemisfério sul. Nesse solstício, acontece por volta do dia 21, 22 de dezembro, a gente tem o nascimento do Sol. É o auge do inverno, mas o Sol, a partir do solstício, os dias começam a ser mais longos. Então, o nascimento ou renascimento da luz acontece no Natal. Então, a gente tem essa história que começa a ser contada. E aí a gente vai ter um período, né? Um período no qual a gente vai ter astrologicamente. A gente depois vai ter o Ano Novo Astrológico, né, que é quando o ingresso do Sol no signo de Áries, que marca um ano novo, né, o calendário que a gente tem, que é o calendário gregoriano, ele vem acontecer muito tempo depois da observação desses movimentos. A Páscoa, muita gente não sabe disso, mas ela é uma data móvel justamente porque ela é sempre o primeiro domingo de lua cheia depois do Ano Novo Astrológico, depois que o Sol ingressou no signo de Áries. Determinado esse domingo de lua cheia, conta-se 40 dias e a gente tem a data do Carnaval. As duas datas são interligadas. Então é interessante a gente entender o que a Páscoa vai ser. Nessa época, pensando aí numa era pré-cristã, a gente tinha diversas festividades para a fertilidade, né, para a prosperidade, né, para esse solo. Pensa que a gente está falando de uma cultura agrícola, agropecuária. O solo tinha que ser cultivado e nisso existia um grande senso de comunidade que eu tenho que repartir com os meus pares a necessidade de plantar para que a gente vá colher lá na frente. Então, esse primeiro domingo de lua cheia, né, depois do Ano Novo Astrológico, ele fecha o ciclo da Quaresma, que astrologicamente também é um período de reflexão, é um rito de passagem, né? As pessoas acham que muitas vezes, apesar de existir esse conflito muitas vezes, né? Porque o paganismo, a astrologia vem de uma cultura
pré-cristã, não necessariamente pagã, mas pré-cristã. Mas se você for no Mosteiro de São Bento, por exemplo, que é uma igreja maravilhosa, quando você entrar ali na igreja, você vai ver no teto que tem o zodíaco representado e os 4 elementos. Várias igrejas têm o zodíaco representado. Só uma questão, doutora, com todo o respeito e boa sua explicação, a senhora só está confundindo um pouco astronomia com astrologia. Mas você sabe que a astrologia, a astronomia, ela nasceu da astrologia e não o contrário. Lá na Mesopotâmia eram todos astrólogos. Depois houve a divisão entre ciência e astrologia. Vamos falar de fé e religião. Vou dizer uma coisa para a senhora. Quando surge o cristianismo, quando o imperador, no ano 313, né? Então, o que ele resolve? Ele resolve que todos aqueles que anunciavam Jesus, a palavra católico em grego é mundo. É o mundo todo. O mundo, é o mundo. Cosmo. O mundo, pronto. O que é conhecido. Pronto. E aí, quem levava a boa nova, a nova luz, o novo sol, os apóstolos. Então, católico, apostólico. Quando o imperador romano determina que foi o primeiro a parar de perseguir. Chega, não vou perseguir mais. Então ele obriga todos a serem cristãos a ferro e fogo, inclusive vêm os anglicanos, que eram celtas, né? O povo celta. Por isso que você veja, ó a importância da história. Por que eu, como anglicano, posso celebrar, né, fora do templo e na igreja romana, normalmente não se celebra fora do templo? Por causa da tradição celta, que é essa cruz, né, dos anglicanos, de entender que Deus vai estar presente em todos os lugares. A luz brilha para todos. E claro que a gente trouxe muito, porque quando a senhora fala em paganismo, tudo que é do mundo, né, a palavra theos veio do Aristóteles, que começou, não é? Falou, vou dar essa letra T aqui para falar, esse é o Deus. Aldo, né? Eu tenho que interromper você um minutinho para dizer o seguinte, o que você acabou de dizer, será que não justifica a pergunta que o mediador, o EV, fez agora há pouco a respeito de depressão? Você apontou a cruz e você disse que é a luz que vai para todos os lugares. É Jesus, Deus, que abençoa a todos. São todos que estarão felizes no Natal. São todos que vão ganhar um ovinho de Páscoa no dia da Páscoa. Só que essa não é a realidade. Muitas pessoas, uma coisa que eu fico assim intrigado, eu sou testemunha de um fato triste de um garoto de 16 anos que todo dia, 6 horas da tarde, se ajoelhava e dizia, pedis e serás atendido. Ele tinha um câncer e fez essa oração durante 6 anos e acabou morrendo. Não sei por quê, não foi atendido. Não são todos que vão ter um ovo de Páscoa. A luz que o senhor falou não chega a todo mundo. Eu acredito em milagres, mas não chega a todo mundo. Aí, eu acredito na harmonia, na beleza do Natal, mas não chega a todas as casas. É por isso que entra a depressão e aí vem o álcool para segurar também a depressão. Só um minutinho, por causa do raciocínio. Depois o senhor me permite a palavra? Não, só um minutinho. Segue com o Roberto. A gente não pode ser tão simplista pelo seguinte, vou dizer uma coisa para o senhor. Eu fui simplista? Não. A gente não pode ser tão simplista. Vou dizer uma coisa para o senhor. Nós estamos começando um projeto, ele ainda está na gênese, é pequeno. Está sendo traduzido um livro dos Estados Unidos, onde você começa a relatar casos de abusos, né, nos lares, nas escolas, nas igrejas. Bom, então está começando a crescer no mundo aquelas pessoas que estão tendo a coragem de dizer que elas foram abusadas. E é uma quantidade, assim, avassaladora e assustadora. Então, estas crianças, quando adultas, têm grande tendência ao suicídio, independente da família, da fé ou sem fé. Então, você vai ter vários aspectos, eu disse um, que vai levar a pessoa a esta situação de depressão, que pode ser genética, que pode ser adquirida, que pode... Agora, eu vou dizer para o senhor, sem erro nenhum, senão também não estaria nessa, né? Uma igreja sadia, uma igreja terapêutica, ela ajuda muito e ensina a verdade. O senhor pode ir no Google hoje olhar uma pesquisa de Harvard dizendo que por causa de cientistas ateus e pesquisas,
você colocou músicas religiosas e atendimento religioso nos hospitais. Hoje, nós não somos barrados, em hipótese nenhuma, hora nenhuma, em nenhum hospital, porque entende que aquilo vai fazer o bem para a pessoa. A fé é terapêutica. Eu posso ser um canalha, eu posso ser um safado, eu posso ser um sem vergonha, mas a pessoa entendendo, chegou o reverendo Aldo, ele representa Deus na minha vida, vai fazer Mas uma bem coisa que a população, aquela pessoa. uma coisa que parte da humanidade não consegue entender, eu sou um deles, assumo, eu não sou ateu, eu me considero agnóstico. Eu acho que nenhum de nós, me desculpem a todos os presentes e vocês de casa também, me desculpem. Eu acho que nós não temos capacidade psíquica para sequer imaginar o que possa ser essa grande força que se chama... Deixa eu fazer uma colocação. Faça. O apóstolo Paulo foi há 2000 anos. Eu já lhe passo. Que ele está dizendo aqui. Não temos capacidade para entender. Eu já lhe passo não a palavra. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Fala-se de Deus, comenta-se de Deus, pedis e serás atendido. É bíblico. É bíblico. Agora, muitas pessoas se arrastam, se ajoelham e não são atendidas. Isso é que leva muitos religiosos, inclusive, a se matarem. Mas quem disse para o senhor que ele não foi atendido? Mas quem disse? Deixa eu fazer a colocação. Quem já ouviu o pastor Roberto Cruvinel, que eu não estou ouvindo e o nosso tempo está se esgotando. Mas eu vou dizer que foi atendido. Eu vou tentar, inclusive, sintetizar isso, se me permite. Mas vamos voltar aqui ao nosso tempo está curto. O assunto da Páscoa. Primeiro, senhoras e senhores, a Páscoa não tem nada a ver com paganismo. A Páscoa era uma festa judaica, era, na verdade, uma celebração, nem uma festa, uma celebração judaica, chamada de passagem, por conta da libertação do povo de Deus do jugo egípcio. Esta é a Páscoa. Mas tanto que ela era... Deixa eu só fazer uma colocação. Ela era comemorada com pães ázimos, era comemorada com... Você tem o ovo órfico, com pães ázimos, com ervas é amargas. No Novo Testamento, quando Jesus foi crucificado na preparação da Páscoa, ele ressurge no dia de Páscoa. Para nós cristãos, independentemente das holocubrações, seja de quem for, ou das assimilações pagãs que vieram depois, estou dizendo que a Bíblia diz, para nós cristãos, a Páscoa, para qualquer cristão, seja ele anglicano, católico, seja ele etíope, não importa, a Páscoa representa Jesus venceu a morte. Ninguém, nem Buda, nem Siddhartha Gautama, nem Lupus Rampa, nem Gandhi, só Jesus. Nem Elvis Presley. Só Jesus venceu a morte. Então, para nós cristãos, que significa o seguinte, nós comemoramos a Páscoa, não é um ovo, nós comemoramos um túmulo que está vazio e Jesus subiu ao céu e diz que vai voltar para arrebatar o seu povo, independente de onde ele estiver ou qual rótulo que tenha. Os apêndices derivados do paganismo, como o reverendo Aldo estava dizendo, são oriundos de uma imposição de um imperador romano que colocou a religião cristã como oficial do Império Romano, então que era templo a Diana, foi vestido como Constantino fez isso. O primeiro a adotar foi Constantino. Não, mas Constantino trabalhou fortemente acerca disso. E muitas das datas cristãs também assim, essas visões, datas pagãs até recomendo um livro chamado Babilônia, a Religião dos Mistérios, não tem nada a ver um ovo com a ressurreição de Jesus. Jesus e a ressurreição. Eu entendo esses apêndices, mas esses apêndices não tem nada a ver com o cristianismo. E Páscoa, está aqui o meu amigo, Babalorixá Kleber, não tem nada a ver com a religião afro. Absolutamente não tem nada a ver com o budismo, tem a ver com a palavra, com a Bíblia. E na Bíblia diz que é libertação. Pastor. Só terminar como... Mas o senhor não termina. Então, mas o senhor também não terminava. Você sabe o que acontece? É que a Páscoa não termina. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Senhores, presta atenção. Esse psicólogo tem sérios problemas comigo. Ele usa o argumento ad hominem. Ele tem problema psicológico. Ele não tem fundamentação para, sabe,
para me contradizer e tenta me desqualificar com esses deboches. Não. É muito feio isso, mas é só o que ele tem para dar. Então, deixa eu dizer aqui, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Ouvir o senhor incompleto, deixa eu terminar. Olha o tempo que se perdeu só com isso. Gente, eu estou com o tempo curto do programa. Então, deixa eu dizer para os senhores. Para nós cristãos, seja todos os cristãos... A Bianca já me mostrou a placa 10 vezes ali. É libertação, ressurreição, libertação do poder do pecado. Para nós, a Páscoa quer dizer, Jesus é o único que ressurgiu dos mortos. Agora, já que você citou... Posso deixar só a pergunta aqui? Mas só bem rápido, se for pergunta, não. Pergunta agora não, porque senão eu não vou ouvir o Kleber para falar. O senhor deixa ele responder. O senhor está no céu. Tá bom, desculpe. O Aldo fez uma colocação, porque eu disse que é muito difícil uma pessoa implorar pela vida durante 6 anos e não ter sido atendido, rogando ele disse que a Jesus. Foi. E o senhor disse que essa pessoa foi sim. Foi. Que ela sim foi abençoada. Foi. Eu queria saber porque eu vi essa pessoa chorando. E sabe quantos anos que essa mãe ficou sem depois orar? Até hoje, essa mãe não ora mais porque ela fala o que eu pedi a Deus e está lá na Bíblia. Pedis e serás atendido. Meu filho não foi atendido. Agora vai colocar isso na cabeça de todo mundo. O líder religioso dela explicou errado. Todo mundo está apontando para mim? O líder religioso... Não. Peraí. O líder religioso explicou errado para ela. Quando a gente ora e quando a gente pede, se você colocar seu pescoço na guilhotina e falar, creio em Deus, a guilhotina vai cortar seu pescoço. Quando você tem fé, quando você ora, eu fiz alguns acompanhamentos no GRAAC, você tem que ensinar para as pessoas o seguinte, muitas vezes a ressurreição é uma bênção. Muitas vezes você ter a dor e viver a dor com resignação é uma cura. Para nós que somos cristãos, é ter o Deus na nossa vida. Maria orou, Maria conhecia todo o Antigo Testamento, ela orou e ela pediu, com certeza, a gente deduz que o filho não fosse crucificado, mas ele foi. Então, a fé também nos ajuda a enfrentar as dificuldades e as intempéries da vida. Lindo e maravilhoso, realmente eu acho que isso é uma explicação. Só para complementar, quando você falou, então, com relação à fertilidade, o coelhinho, por representar um animal muito fértil, ele tem envolvido com isso, tem uma no lado pagão, né? germânica chamada Ostara, que é de onde vem a palavra Easter, que seria a Páscoa em inglês. Essa celebração de Ostara era justamente a passagem para o novo ano e a grande lua cheia. E ela era representada, inclusive, era uma deidade que tinha uma representação nos coelhos. Então, vocês veem que em alguns lugares da Europa, inclusive, tem a galinha, até como também uma imagem de Páscoa. Tem ali 2 galinhas polonesas, ali na mesa, ali, junto com a Asis e o Bife Visani, e que são galinhas polonesas, que representam a Páscoa, que ligam ao ovo. Mas a gente está falando sobre a essência do que é a Páscoa hoje, que ela é comemorada pelo motivo cristão, né? Por isso que aí existe essas colocações. Mas você foi citado, Kleber. Exatamente. Né? É uma festa que pode ser... que a gente não precisa necessariamente ter uma visão excludente, e sim inclusiva, no sentido de que ela tem várias facetas e vários significados. Mas existe... Eu preciso ouvir o Kleber, porque o Kleber é tímido, ele está vindo pela primeira vez, e aí se eu não ouvir o Kleber, o Baba Kleber, eu não vou tentar entender como é que o candomblé, ele encara a Páscoa. É indiferente... Porque é um sincretismo, né? O candomblé foi nascido no Brasil, é isso? Na realidade, assim, a gente tem a nossa origem em território africano, inclusive onde começou a história da humanidade geral, independente de credo e cor, na Terra. O primeiro hominídeo provado pela ciência foi em Leifé, tá? A primeira ossada mais antiga, né? Desde a época da Pangeia. Então, todos os senhores são descendentes de africanos, né? Todos nós. Né? A vida na Terra começou pela África. Então, nós não cremos... Respeitamos Deus, né? Jesus, todos os dogmas religiosos, mas acreditamos nas forças da natureza. E outro detalhe, como cultuar Deus na sua essência? Cultuando a natureza. Muita gente fala que cultuar Deus, mas suja a natureza na praia. Exatamente. Acaba com o rio, acaba com o mar, Perfeita acaba colocação. com a alegria de uma criança, compromete a infância de uma criança, cometendo atos ilícitos. Né? Então, o que acontece? A questão, para nós respeitamos a questão da Páscoa como sincretismo religioso, porque o negro foi escravizado lá, foi trazido aqui para o Brasil, né? E aqui o negro foi obrigado a ter que aprender sobre a cultura de Deus. Ele foi obrigado.
Porque o candomblé, o povo iorubá, ele existe tudo antes de Cristo, antes de tudo. Eles nem tinham aparecido na Terra, nós já existíamos. Nós já tínhamos nossos cultos, já tínhamos nossos tambores, já rezávamos. E a África, quem for visitar a Nigéria, nosso povo é de reis e rainhas. Reis e rainhas foram escravizados lá para aceitar um novo Deus. A gente não perguntaram para a gente se a gente queria aceitar Jesus ou Deus. Chegaram e impuseram a gente através de uma chibata para que a gente acreditasse naquele credo. Sem isso como imposição. Então, tudo que a gente faz, que é do candomblé, é do povo nagô, é do diabo, é do demônio, é do capeta, é sacrifício de daqui. Hoje tem a política do sacrifício animal. Mas alguém come animal vivo aqui? Quantos abates em frigoríficos a gente tem clandestinos, até com pessoas que dizem que são da igreja, e a gente é acusado de abate religioso? Então, a Páscoa a gente comemora a nível de sincretismo religioso e a respeito a todos os senhores e a humanidade. Mas a gente crê em ancestralidade. Então, a Páscoa para a gente é só mais uma festividade comum. Como qualquer outra. Não tem a ver com a sua religião. Até porque, quando esses credos, Novo Testamento, Velho Testamento, tudo isso começou a ser criado, a nossa cultura já existia há milênios atrás. Mas se o senhor me permitir só uma coisa, se eu falei em abate, pois não. Só dizer uma coisa, depois que falaram bode e tudo. Uma das coisas mais bonitas que eu acho, e respeito muito a sua religião, a sua... Aliás, na igreja anglicana, o senhor sabe que ela é muito forte na Nigéria. Sim. Muito forte. Sim. E nas missas nossas, na catedral, todos vão com vestimentas e são respeitados. Sim. Né? São respeitados. Só uma coisa rápida. O cordeiro, quando ele é sacrificado, é uma lâmina que vem no peito dele, vai até o coração. Ele não berra, ele não reclama, ele não tem nenhum osso quebrado. Ele olha para o algoz e corre uma lágrima. Era assim que eram feitos os sacrifícios da Páscoa. Quando vem Jesus, que para nós, e temos que respeitar quem pensa diferente, que é o sacrifício único, completo e suficiente, que foi imolado por nós, Jesus na cruz, que é o cordeiro para nós. O lado dele é traspassado, ele não grita, não reclama, e o mais importante, não tem nenhum osso quebrado. Isaías 53 falou isso. É um texto lindo. Bom, eu quero ouvir o padre Cleodon cantar, que há muito tempo eu não ouço ele cantar, há muito tempo. Então hoje você está intimado, porque é Páscoa, de cantar pra gente. Então hoje você vai ver que voz linda que ele tem. Então. Vamos lá, padre Cleodon, que você vai cantar. Ave Maria, cheia de graça, Deus habita em ti. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito também é aquele que nasceu de ti, Jesus. Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Deus habita em ti.
és tu. Entre as mulheres e bendito também é aquele que nasceu de ti, Jesus. Jesus.